Boa noite. Boa noite. Vamos continuar nosso papo de ontem aí. Esperar o pessoal ir entrando. Para a gente falar um pouquinho hoje sobre o quê? Ontem nós falamos sobre as dores dos traços, né? Hoje nós vamos falar sobre o recurso, né? Quando a gente fala de traço de caráter, a gente sempre vincula junto, né? O traço está na dor, o traço está no recurso. O que significa isso? Quem acompanhou a live de ontem, boa noite. Quem acompanhou a live de ontem aprendeu a identificar no próprio comportamento, nas próprias emoções, na própria forma de agir, qual traço estava sentindo a dor, ou qual a dor de qual traço que você estava sentindo. E hoje nós vamos falar do oposto, né? Nós vamos entender o que é o recurso, por que a gente chama de recurso, o que é esse recurso dos traços que a gente fala, e a gente vai entender como que a gente pode identificar se nós estamos vivendo no recurso ou se nós não estamos vivendo no recurso. A gente está só, talvez, evitando a dor, tá? Então nós vamos deixar o pessoal ir entrando aí uns minutinhos mais. Como é que vocês estão? Como é que passaram o dia? Eu cheguei agora há pouco da academia. Tem um corno acelerando o carro aqui do lado, mas ele já vai embora. Todo lugar tem isso, né, gente? Qualquer lugar que você vai. E aí, pode ser que hoje tenha um pouquinho de ruído, né? Eu não liguei o microfone, né, para ficar... Acho que fica melhor o áudio assim. E também não sei quanto tempo que dura a bateria desse microfone aqui, então vamos fazer assim mesmo, tá? Então, vamos lá. O pessoal que for entrando, vai entrando aí, vai acompanhando aí, vai fazendo pergunta, vai participando conforme quiser, tá bom? Vamos falar sobre o recurso dos traços de caráter, né? Vamos fazer uma lembrança aqui primeiro, né, da aula de ontem, no sentido assim, de a gente entender da onde que vem os traços de caráter, como que eles se formam, para que a gente consiga entender não só onde a gente falou da dor, mas agora a gente vai falar do recurso. Então, o recurso dos traços de caráter, eles estão diretamente relacionados ao traço funcionando bem, tá? Por que a gente fala que o traço está funcionando bem quando ele está no recurso? Porque ele está usando a habilidade que ele precisou desenvolver para sair daquele desconforto, tá? Então, qual que é o resumão aqui para nós? Para a gente já engatar nessa aula aqui, nessa live aqui, para vocês já começarem a entender, talvez você que ainda não assistiu a live de ontem, etc. Então, para um traço de caráter se formar, ele vai precisar passar aí por um período de provas, por assim dizer. Como assim, Marcos? Então imagina que a mão de um pedreiro, por exemplo, de uma pessoa que faz um serviço braçal, com o passar do tempo ela vai engrossando. Vocês já repararam isso, né? Uma pessoa que trabalha com esforço físico, coisas do tipo, vai engrossando a mão dela. Por que isso acontece? Porque tem duas coisas acontecendo ali que são fundamentais para que se desenvolva, né? Para que aquela pele engrosse e assim por diante. Quais são essas duas coisas? Quem quiser anotar aí, quem estiver anotando e assim por diante, pode anotar. Essas coisas elas precisam ser desconforto e repetição, tá? Então eu preciso ter um desconforto contínuo para que esse calo se desenvolva, tá? A gente começou na academia tem 5 meses, não dá para ver ainda, mas eu tenho algum calinho querendo formar aqui. Então, o que isso significa? Significa que existe um desconforto e ele não está indo embora. Então o corpo, ele entende, por uma necessidade de sobrevivência que todo ser humano tem, o corpo entende que se ele quiser continuar vivendo confortavelmente, ele vai precisar se modificar, tá? E aí ele cria aqui uma pelezinha mais grossa, né? Ele cria uma pele mais grossa, e essa pele mais grossa, apesar de ela ser formada debaixo de dor, debaixo de desconforto, debaixo de muita repetição e assim por diante, os benefícios e as possibilidades que ela traz para aquela pessoa agora, trazem para aquela pessoa uma capacidade que antes ela não tinha, tá? Lembra? Nós vamos falar do recurso. Então o pedreiro, por exemplo, uma pessoa que trabalha com inchado, que faz serviço manual, carpintaria ou o que seja, que tem uma mão ali mais grossa e assim por diante, ele aguenta pegar muito mais peso que você e ele aguenta, muitas vezes, fazer aquele esforço por muito mais tempo do que você, por exemplo, que não tem a mão calejada. Faz sentido isso para vocês? Por quê? Porque o corpo dele foi modificado. Deixa eu ajustar aqui. O corpo dele foi modificado para fazer aquilo. Ele precisou, por causa do desconforto que estava acontecendo ali, repetitivo, aquele corpo ele precisou se moldar. Ok.
Qual é a relação disso com o traço de caráter? Qual é a primeira coisa que uma criança, quando sai lá do útero, por assim dizer, né, quando ela já é gerada ali dentro do útero, mas especialmente quando ela sai do útero, o que ela mais quer? Sobreviver. Tá? É isso que ela quer sobreviver. Então, conforme essa criança entende a necessidade de sobreviver, ela vai aprender algumas coisas, ela vai aprender a lidar com os desconfortos que forem aparecendo pelo caminho. Quando aparece um desconforto específico, num período específico que está relacionado com o período de desenvolvimento de um traço específico de caráter, ou seja, o esquizoide durante a gestação, o oral durante a amamentação, os primeiros passos, o traço psicopata durante o desfraude, o traço masoquista, falamos do traço masoquista ontem, inclusive, e durante a rigidez, o início da sexualidade, da percepção ali dos órgãos genitais, das relações humanas e assim por diante. Então, quando acontece um desconforto, por exemplo, que ele é contínuo durante o período da amamentação, se desenvolve ali o traço oral. Quando acontece um desconforto maior e contínuo durante o período do desfraude, desenvolve ali o traço masoquista e assim por diante. Tá? Então, para desenvolver um traço de caráter, quando eu olho para uma pessoa e eu vejo ali as evidências dos traços de caráter dela, os picos dela, eu sei que nesse período específico ela sofreu mais desconforto e houve um desconforto repetitivo. Ok? É uma conta de matemática simples. Se tem bastante daquele traço, significa que houve bastante dor durante aquele período. Acabou. Aqui a gente já consegue entender isso. Só que olha só que interessante, lembra que a gente falou que o pedreiro, o carpinteiro, a pessoa que faz musculação, isso, aquilo, que tem a mão grossa, ela consegue fazer coisas por muito mais tempo e às vezes com uma característica muito específica por ela ter feito aquilo por bastante tempo? Então isso seria o recurso que essa pessoa tem por ter a mão calejada. O traço de caráter, ele tem essa similaridade, que é o quê? Basicamente, o traço de caráter ele vai se desenvolver para evitar aquela dor, aquele desconforto, de uma forma que vai ficar registrado no corpo dele. Ok, até aqui a gente já sabe que isso aconteceu para evitar a dor. Nós falamos da dor na live passada. Só que, quando a gente fala agora do recurso, a gente precisa entender o que é que esse comportamento que essa criança precisou aprender traz de benefício para ela, assim como a mão calejada agora pode trabalhar por mais tempo, carregar mais peso e assim por diante, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os benefícios que se você tem um traço esquizoide, qual que é o recurso, qual que é a vantagem que esse traço traz para você? Como é que você aproveita melhor desse traço? Se você tem mais do traço oral, se você tem mais do traço rígido, ou do masoquista, ou do quais são os benefícios que aquele calo emocional vai trazer para você? Quais são as possibilidades? Uma coisa que precisa ficar claro para vocês é uma coisa que é muito importante, que é basicamente o quê? O fato de eu ter um traço de caráter não significa que eu tenho o recurso dele. Tá? Por quê, Marcos? Porque pode ser que o traço ele tentou desenvolver aquele recurso para sair de um desconforto. Só que quando ele tentou desenvolver aquele recurso para sair daquela dor, ele foi reprimido. Por exemplo, traço oral aprendeu a chorar para se comunicar com a mãe durante a fase da amamentação. Criança que está amamentando não fala ainda, então o único jeito que ela tem para se comunicar com a mãe é através do choro. Não tem mais muito o que fazer. Então, quando essa mãe briga com a criança por ela estar chorando, aquela criança entende que chorar é ruim, mesmo sendo uma característica do traço oral, ela aprendendo a se expressar, aprendendo a se comunicar, a mãe está dizendo para ela que ela não deve fazer isso. Por quê? Porque aquilo é chato, aquilo é ruim, a mãe não gosta. Então, apesar desse ser, de uma forma geral, apesar desse ser o recurso do traço, é como se ele tivesse sido podado. Então pode ser que essa pessoa, ainda que ela tenha bastante do traço oral, ela não tenha desenvolvido uma boa capacidade de se comunicar, de se expressar e assim por diante. Por quê? Porque quando ela deveria ter sido estimulada a fazer isso, quando ela precisava criar aquela ponte para conseguir chegar onde ela queria, foram lá e derrubaram a ponte dela. Tá ok? Então, vocês precisam entender isso, eu quero que vocês entendam isso. O traço oral, ele naturalmente será um traço mais comunicativo, só que se na infância
os pais mandavam ele calar a boca. Quando ele começava a chorar, os pais falavam que ninguém ia gostar dele porque ele era chato e coisa desse tipo. Isso que deveria ser o recurso do traço, que deveria fazer bem para ele vai deixar de fazer. Então, automaticamente a gente já tem um traço que ele pode até estar tentando conseguir evitar a dor, mas ele não está desenvolvendo o recurso, tá? E na análise corporal a gente vai ensinar a pessoa, obviamente, a desenvolver e estimular isso. Então aqui a gente já fez esse trato, vocês já estão entendendo isso. Agora a gente vai entrar de fato aí nos traços de caráter para a gente conseguir avançar, tá? Nada, aí já foram 10 minutos, tá bom? Então a gente vai entender cada etapa, nós vamos olhar para o ambiente onde isso estava sendo formado, a gente vai olhar para as capacidades que essa criança tinha durante esse período específico e a gente vai entender como que aquele traço ele deveria estar funcionando ou como que aquele traço deveria estar, quais são as características daquele traço que aquele traço deveria estar aproveitando, tá? Que é o que a gente fala sobre viver usando os recursos dos seus traços, tá ok? Vamos iniciar então, gestação, traço esquizoide. Tá? Quem acompanha mais tempo já sabe que o traço esquizoide ele se forma durante a gestação e ele se forma especialmente quando a gestação é uma gestação com características ali difíceis. Tá? A mãe enfrenta muito problema, tem muitos problemas de saúde, sofre muitas coisas durante aquele período da gestação, um acidente disso, não sei o que lá, alguém na família morre e tal, ok. Muitos sentimentos ruins em torno daquela gestação. Então aquele traço, aquela criança, ela vai ser, sem saber o que está acontecendo, ela vai ser impactada por todos aqueles acontecimentos. Ela sabe o que aconteceu? Não sabe, mas ela entende que o ambiente ficou ruim, que o útero ficou tenso, que ele esfriou, que, enfim, a sensação ali não é boa. Quando o traço esquizoide está se formando, significa que ele começou a entender a importância dele se fechar. Como assim se fechar? Ele tenta começar a passar despercebido. Por quê? Porque ele entende que o útero está ficando ruim por culpa dele. Ele não tem uma ideia de que existem coisas acontecendo fora daquele útero. Né? Ele não existia, passou a existir e ele está dentro daquele útero. Então, para ele, até aquele momento, o útero é tudo que existe. Entendeu? Então, de forma muito natural, ele vai achar o quê? Ele vai achar, obrigado, meu bem. Ele vai achar que tudo que acontece, que faça com que aquele útero fica ruim, ele nunca vai fazer uma conexão. Ah, não, foi meu pai que bateu o carro, minha mãe ficou preocupada. E por isso que o útero ficou desconfortável. Não, ele vai achar que o problema é com ele. E por achar que o problema é com ele, especialmente quando é um desconforto repetitivo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ficar quietinho na dele. Tá? Ele vai começar a ficar quietinho na dele. Só que a energia que ele está recebendo ali através do cordão umbilical, os nutrientes, o oxigênio, toda aquela energia de vida, por assim dizer, que ele está recebendo para desenvolver aquele corpo durante o período da gestação, pelo fato dele estar ali quietinho na dele, por assim dizer, ele não vai desenvolver tão bem o corpo. Então aquela energia ela vai ser gasta na mente. Tá? Alguns estudos aí estimam-se, né, que 30% da nossa energia é gasto na mente. Quando a gente pensa muito, a gente gasta quase 30% da nossa energia física. E é interessante, faz sentido que os cientistas afirmem isso. Por quê? Se você passa um dia, por exemplo, numa reunião, o dia estudando, o dia lendo, o dia assimilando informações, geralmente no final do dia, mesmo que você não tenha feito... Esse lápis aqui tá de pobre, né, gente? Vamos pegar uma caneta mais bonita aqui, ó. Aqui, ó. Agora tá mais, né, compatível. Então, quando você passa o dia estudando, passa o dia lendo, passa o dia fazendo coisas que vão estimular a sua mente, pensando, raciocinando, você já reparou que no final do dia parece que passou um trator em cima de você? Parece que você fez um monte de atividade física, só que você não fez nada, você ficou o dia inteiro sentado assistindo aula, ou estudando, ou lendo, ou aprendendo alguma coisa, e assim por diante. Mas só que no final do dia você está esgotado. Então sim, pensar gasta energia, e essa criança é isso que ela vai fazer. Por ela estar pensando mais, ela vai gastar mais energia com a mente, e por isso a mente dela, o recurso dela vai ser desenvolvido. Pronto, encaixamos. Então é por isso que o traço esquizoide, a gente fala que ele tem características muito mentais, não muito físicas. Ele é meio desprovido de características físicas, de força, de poder de execução e coisas pelo estilo. Só que na região da mente, ele é muito desenvolvido.
Ok? Vou tomar uma água aqui. Então, quando a gente entende isso, a gente já entende o quê? Que existe uma relação direta entre o traço esquizoide e o poder da mente. Capacidade criativa, capacidade imaginativa, inteligência, racionalidade, pensamento lógico, enfim, tudo que está relacionado à mente, tudo que está relacionado à mente, a capacidade de pensar, o esquizoide ele faz muito bem, se ele pôde, se ele foi estimulado a fazer isso. Tá? Então, o esquizoide que é estimulado a aproveitar as suas ideias, a sua genialidade, por assim dizer, o esquizoide que é incentivado a trazer as suas ideias, que as pessoas valorizam as ideias dele, ele é cada vez estimulado a usar mais daquele poder ou daquele recurso que ele tem. Marcos, como que eu faço para descobrir se eu estou vivendo no recurso do traço esquizoide? Se você é uma pessoa que gosta mais de ficar sozinha, que não gosta tanto de contato físico, uma pessoa mais magrinha, lembra que ele não desenvolveu tanto o corpo durante a barriga, ele desenvolveu bastante a mente durante a barriga, durante a gestação, ele desenvolveu mais a mente, então é natural que a mente dele funcione bem, então ele tem muita energia na região da cabeça, mas o corpo dele é mais fraquinho, é mais esticado, dá a impressão, sabe que já viu aquelas balas sendo esticadas, que ela vai ficando mais fininha assim? O esquizoide ele é tipo assim, tá? O esquizoide, quando a pessoa tem muito do traço esquizoide, geralmente ela é bem magrinha, você vê bastante os ossos dela. Nós não estamos falando aqui das pessoas desnutridas, aquelas pessoas, né, que tem aquele problema lá que as pessoas ficam comendo e vomitando para não engordar e tal. Eu esqueci o nome daquilo lá, tá, gente? Mas vocês vão saber o que é. Tem gente que fala que é bulimia, outros falam anorexia. Pronto, anorexia. Não é isso. Tá? Não é aquela pessoa que tem problemas ali, é uma pessoa que normalmente é uma pessoa que ela está saudável, porém o corpo dela é um corpo fraco, tá? Ela não tem muita capacidade de física, assim, ela não tem muito esporte, ela não se envolve muito, só que tudo que vai para a mente, geralmente são aqueles adolescentes, aquelas crianças que gostam muito de anime, que gostam muito de videogame, que tudo vai para a cabeça, gostam muito de livro, e Harry Potter, e Senhor dos Anéis, tudo que é coisa da imaginação, aquelas coisas bem criativas, bem diferentes, eles gostam. Por quê? Porque aquilo estimula muito a mente deles e faz eles terem a possibilidade de usar aquela capacidade que eles têm. Agora, como que eu faço para saber se o esquizoide está no recurso, Marcos? Seja direto, seja mais específico. Quando eu tenho a capacidade de criar na cabeça e trazer para o mundo. Tá? De forma bem específica é isso. O esquizoide que fica... Lembra que a gente falou ontem? Como a gente identifica se o esquizoide está na dor? Porque ele quer ficar muito isolado e não quer se conectar com as pessoas reais, por assim dizer. Ele quer ficar no mundinho dele. Por quê? É uma forma dele se proteger daquele sentimento de rejeição e assim por diante. Então, quando o traço esquizoide, a pessoa que tem bastante do traço esquizoide, ela está... ela fica muito introspectiva, ela não se comunica, ela não expõe as ideias dela, ela não valoriza as ideias dela, apesar dela estar exercitando a mente dela, mas aquilo não tem proveito nenhum para a vida dela. É só uma forma dela se distrair e sair, se desconectar do mundo real, por assim dizer, tá? Então, não tem valor. Quando é que eu sei se o meu traço é esquizoide, ou como é que eu faço para trazer o meu traço para o recurso? Marcos, eu preciso usar aquela capacidade, aquela genialidade, aquela criatividade que eu tenho, a capacidade de imaginação e assim por diante. Eu preciso usar aquilo para a minha vida, eu preciso trazer benefícios para a minha vida, tá? Então, por exemplo, a gente pode citar aqui alguns personagens aí que têm uma quantidade razoável, grande aí desse traço esquizoide, que são pessoas que fizeram grandes, né, mudanças no mundo como a gente conhece. Por exemplo, lá o Mark Zuckerberg, né? Ou então o Steve Jobs, né, do iPhone, que revolucionou o telefone, o Mark Zuckerberg, que foi conhecido pelo Facebook, né, mas ele hoje em dia já é dono de mais um monte de coisa e vai colocando aquela criatividade, inventando mais coisas, deixando a rede social com mais possibilidades. Então, tudo que está relacionado à criatividade. E geralmente esse traço esquizoide, ele tem uma coisa que os outros traços não têm, que é a capacidade de revolucionar o mundo, como a gente conhece. Por quê? Porque algo que está na mente dele, quando ele dá conta de trazer isso para o mundo real, por exemplo, o Steve Jobs, Marcos, o Steve Jobs ele não fazia nada, mas ele pensava, ele tinha ideia. Ele falava assim, eu quero um telefone sem botão, por exemplo.
Ele não sabia como fazer necessariamente, mas ele tinha o pessoal para fazer para ele. Então era a ideia dele que estava sendo colocada, era a genialidade, os interesses dele. A questão das proporções, o iPhone, não sei se vocês sabem, mas o iPhone, os primeiros iPhones, né, hoje em dia já não sei se respeita mais essa regra, mas ele fez lá uma classe lá de letras, né, de proporção de letras, ele estudou a questão das proporções humanas também, por isso que o iPhone, com o polegar, você alcançava absolutamente toda a tela, que ele sempre foi do mesmo tamanhozinho, menorzinho, depois que eles foram aumentando um pouquinho com o passar do tempo e tal, especialmente depois que ele morreu, que foram aumentando, o iPhone está cada vez maior. Mas especialmente no início, ele levava muito em consideração não só o fato de não ter botões, na mente dele fazia sentido que você pudesse alcançar a tela inteira com um dedo só. Olha que coisa assim, talvez outras pessoas não pensaram nisso, mas ele pensou, veio da cabeça dele. E se você for olhar ele, você vai ver que ele era alto, né? Tinha bastante energia na cabeça, mas ele era mais ou menos magro, ele era mais ou menos esticado, bastante característico do traço esquizoide, tá? Então, quando eu falo traço esquizoide no recurso, eu tô falando de uma pessoa que ela sabe que tem capacidade, uma genialidade, e ela usa isso para benefício próprio, ela usa isso para melhorar a vida dela e, se possível, estender isso para melhorar o mundo, melhorar a vida de outras pessoas. É uma pessoa que ela consegue, de fato, ter ideias, é o que a gente chama das ideias fora da caixa, que é revolucionar coisas que outras pessoas não pensaram ainda, ela consegue ter essa possibilidade. Eu, por exemplo, só tenho 5%. Eu tenho, do 100% do nosso corpo, eu tenho 5% do traço esquizoide. É muito pouquinho, gente. Então não adianta vocês acharem que eu vou revolucionar o mundo com as minhas ideias, tá? Eu posso revolucionar de outras formas, mas com ideia não espere muito não, tá? Aqui nós estamos falando que Marcos, você é limitado? Sim, eu tenho, assim, limitado não, mas eu tenho os meus limites, né? Em relação à criatividade, não é o meu forte. Eu já entendi que não é o meu forte, nem vou ficar cobrando isso de mim, tá? Eu tenho outros pontos fortes. E a análise corporal, ela é sobre isso, sobre mostrar para você quais são os seus pontos fortes para você parar de tentar ser uma coisa que você não foi feito para ser. E quando você faz análise corporal, você passa a entender quais são esses pontos fortes, que infelizmente, né, foram gerados através de muita dor e muito desconforto, mas que hoje você tem, você pode usar para benefício próprio, para beneficiar você, sua família, ou até em alguns casos conseguir revolucionar de fato o mundo todo. Tá ok? Até aqui tá claro? Vocês estão conseguindo pegar aí? Estão conseguindo entender como é que tá? Vamos para o próximo traço, tá? Então o esquizoide, ele é mais mental. Lembra que dentro do útero ele não tinha condições. Ele não tinha condições, de fato, de se conectar com ninguém, né? Ele estava conectado através de 3 veias, né, que formam ali o cordão umbilical, se eu não me engano. Se alguém souber aí se é mais ou menos, ou se é isso mesmo, pode me confirmar aí. Se não me engano, são 3 veias, né, sanguíneas, que ligam o feto à mãe, né, a criança à mãe, o bebê à mãe. E a única conexão que ele tem é essa. Ele não se conecta com outras pessoas, ele nem sabe que ele está dentro de alguém, né? Então, o traço esquizoide, ele não tem muitas habilidades sociais, tá? Ele não é uma pessoa extremamente sociável, não tem muitas dessas habilidades. Porém, ele pode se esforçar, até porque ninguém é um traço só, então ele pode usar os outros traços dele para se conectar com outras pessoas e fazer alianças aí que vão ajudar ele a trazer para o mundo real, especialmente por ele ser um traço que não é muito executor, tá? Então, fazer amizades, alianças com pessoas que são mais executoras, tá? Que é o que acontece lá com o Elton do Corpo Explica, por exemplo, um excelente exemplo. Ele é esquizoide, bem magrinho, né? Esticado, né? E o aliado principal dele lá é o masoquista, que é extremamente executor, que é o... Esqueci o nome dele lá também, mas é o masoquista lá, tá? O Renato. Tá? Então, quem conhece os dois sabe que eles são a equipe ali, que eles estão ali o tempo todo juntos, tá? Sempre, praticamente sempre estiveram juntos e continuam juntos até hoje, porque funciona muito bem. O Elton com a ideia, com a genialidade, e o Renato com a capacidade de executar, né? Então, o Elton pensa e o Renato executa. Mais ou menos assim, se você for ver como que funciona ali a sociedade dos dois, tá? Excelente exemplo. Quando a gente vai para o traço oral, a gente já começa a entender o quê? Que o traço oral, ele sofreu por não ter conseguido se conectar. Pense nisso, é a criança no período da amamentação, está sofrendo um monte de coisas. Olha só uma coisa para vocês pensarem, tá? A criança, ela foi feito parte da criança, então agora ela não tem mais o privilégio de receber os nutrientes, oxigênio e etc. pela veia, sem precisar ingerir nada. Não tem mais, acabou o privilégio. Cortaram o cordãozinho, daqui a um tempo ele cai, fecha ali, o cordão cai, e agora essa criança vai ter que se virar
sozinha. A mãe vai alimentar ela, mas ela que vai ter que processar, ela que vai ter que respirar, ela que vai ter que ingerir, ela que vai sentir dor de barriga, ela que vai ter gases, ela que vai ter cólica, tudo é ela que vai ter que fazer. Não tem mais esse cordão aí que ajudava ela a se conectar com a mãe. O que acontece com esse traço? Esse traço ele começa a se formar num período que tem muitas coisas boas acontecendo, ou seja, eu tenho um monte de sensações novas, o colo da minha mãe, o cheiro da cama, o cheiro da minha mãe, o cheiro do meu pai, a cor da luz, a cor do sol, a cor disso, a noite, o dia, uma hora é frio, outra é quente. Eu tenho um monte de sensações que dentro do útero eu não tinha, só que muitas dessas sensações também são ruins. Então o traço ele vai se formar nesse meio de sensações aí. Por isso que é o traço que a gente fala que ele mais se conecta com os 5 sentidos. Porque é através dos 5 sentidos que nós sentimos as coisas, né? Cheiro, temperatura, vemos cor, sentimos o sabor e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala do traço oral, nós estamos falando de um traço que ele está ali tendo que lidar com um monte de informações novas de uma vez só. E dentro dessas informações, ou que faz parte desse monte de informações, tem também informações que são ruins, que são desagradáveis, uma cólica, né? Gases, vontade de arrotar, enfim, um monte de coisas que pode aquela criança estar sentindo, tá? E essa criança, ela não tem como cuidar de si própria, tá? Por isso que ela também é um traço bastante passivo, um traço também que não é de executar. Então, ela não tem condições, assim, de se virar muito bem, né? Então, ela precisa o quê? Ela precisa garantir que ela vai conseguir se conectar com a mãe para que a mãe ou outra pessoa que estiver próxima ali cuide dela. Tá? Então, por isso que eu, desde o início eu falei para vocês, na hora que a gente entrou no oral, eu falei para vocês que a dor do traço oral só existe por ele não ter conseguido se conectar. Então, por isso que esse traço ele vai se esforçar ao máximo para começar a se conectar o melhor possível. Como que as pessoas se conectam umas às outras? Geralmente é falando. É através de gestos, através de cuidado, através de serviço, através de todas essas formas que envolvem interações humanas. Por isso que eu também estou fazendo esse jogo com vocês, para vocês entenderem. Esquizoide não tem habilidades sociais. O oral tem e sobra habilidades sociais para ele. Por quê? Porque ele precisou disso para sobreviver. Não conseguir se conectar para ele significava uma possibilidade de morte. Quem aqui já assistiu o Net Geo lá, o History Channel, né, que mostra os animais lá caçando e de repente mostra lá a águia lá que teve 4 filhotes, mas ela não vai dar conta de criar os 4, ela pega e joga um lá fora do ninho e fica só com 3 porque é mais fácil cuidar de 3. Ou seja, se a criança não consegue se comunicar com a mãe, é quase como se ela fosse aquele filhote lá que foi jogado do ninho. Não conseguiu fazer com que a mãe sinta vontade de cuidar dela, a mãe chuta embora. Lógico que os seres humanos são diferentes dos pássaros, mas a criança não sabe disso ainda, né? Tudo ainda é muito instintivo para ela. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que o recurso do traço oral, vamos lá, o recurso do traço oral está relacionado com se conectar, com conseguir se conectar. Se conectar com quem, Marcos? Comigo primeiro, depois com o outro. Tá? Por que é se conectar comigo primeiro? Porque antes de eu exigir cuidados, lembra, o traço oral se forma num período que a criança precisa de cuidados, mas ela não pode prover esses cuidados, então ela precisa de alguém para cuidar dela, ok? Então, quando eu olho para essa criança que uma hora vai ser um adulto, ela precisa começar a entender quais são os cuidados que ela precisa, entendeu? Ela precisa entender quais são os cuidados que ela precisa para que ela tenha condições de dizer ao outro com clareza: por favor, você pode fazer isso por mim? Especialmente quando é criança. Depois de adulto se espera que você faça por si as coisas, as suas próprias coisas, resolva os seus próprios assuntos. Mesmo assim, o primeiro passo do traço oral deveria ser aprender a olhar para dentro, para que eu possa dizer assim: mãe, não me dê leite. Um exemplo, tá, gente? Isso não acontece na prática. Mãe, não me dê leite. O meu problema é uma etiqueta que está me arranhando aqui da roupa. Mãe, não me dê leite, nem olhe minha fralda. O meu problema é que um mosquito picou aqui a minha canela direita. Por favor, faça alguma coisa. Então, não ter essa capacidade é que trouxe para aquela criança a dor, né? E trouxe a formação do traço oral. Só que o traço oral, nessa percepção de que se conectar é importante, ele desenvolve esse calo. Ele desenvolve essa capacidade de se conectar e aí ele vai se conectar o máximo que ele puder. Como que o oral ele se conecta quando ele está na dor, Marcos?
ele acha que todo mundo, ele acha que ele se conecta com todo mundo, ele sente a dor de todo mundo e acha que ele tem que resolver a dor de todo mundo, porque se ele resolver a dor de alguém, alguém vai ter que resolver a dele também. Na prática isso não funciona, é por isso que geralmente o traço oral ele faz muito pro outro, mas ninguém faz para ele nada e ele fica lá se sentindo sozinho e começa a engordar, por exemplo. Tá? Então, esse é um caso onde essa criança se conecta do jeito errado, se conecta com as razões erradas e com pensamento ruim. Tá? Então, é por isso que essa pessoa sofre muitas vezes. Ela cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dela. E aí ela fica lá igual aquele bebê lá que ninguém cuida dele chorando. Tá? Por isso que ela se sente mal. A outra forma do traço oral é... Só eu tirar o carregador aqui rapidinho. Antes que a mulher comece a falar da bateria aqui. Piada interna, tá, gente? Depois eu conto pra vocês nos stories. Aí o que acontece? A criança, ela precisa ali se conectar. Ela tá tentando o tempo todo se conectar. E ela precisa se conectar. Então, vamos supor que a criança agora, ela é o adulto agora que precisa trabalhar. E ela vai vender o serviço dela. Tá? E aí o que acontece? A necessidade dela em se conectar é tão grande que se torna até maior que a necessidade que ela tem de fazer o dinheiro. E aí o que acontece? Ela começa a querer fazer amizade com a pessoa ao invés de negociar com ela. Então o traço oral tentando... A Siri é perigosa. Então o traço oral, ele tentando se conectar do jeito errado, o que acontece? Basicamente é como se fosse aquela pessoa que está tentando negociar. Eu vou vender para você uma coisa, aí você fala que está caro. O que eu faço para tentar me conectar com você, manter a amizade? Eu baixo metade do preço. Vocês conhecem alguém que é assim, gente? Vocês conhecem alguém que na hora que vai tentar vender alguma coisa, aí você faz cara feia, ele já baixa pela metade, ele já quer que você leva de graça, ele diz para você levar e se você gostar da outra vez você paga, a primeira vez não precisa pagar, entendeu? Que coloca acima o bem-estar do cliente do que a necessidade que ele tem do dinheiro. Geralmente não são pessoas que têm muito dinheiro, tá? Quem faz isso geralmente são pessoas que passam muito aperto financeiro. Por quê? A necessidade, lembra que a gente falou da carência do oral? A carência e a necessidade dessa pessoa de se conectar é maior do que a necessidade dela de ter o dinheiro. Então, aí o traço oral está funcionando na dor também, tá? Vamos voltar para o recurso. Quando é que o traço oral está funcionando no recurso? Quando, olha só, gente, quem está anotando aí, presta atenção. Quando ele tem primeiro a capacidade de entender o que ele precisa. O que significa isso? Entender quais são as dores dele. Deu vontade de comer? Opa, não vou comer, eu vou entender qual que é o sentimento que está fazendo eu ter vontade de comer, eu ter vontade de buscar ali o peito materno, tá? Então, eu não vou comer, eu vou olhar para dentro e entender o que está acontecendo aqui, que está me gerando ansiedade. Então, esse é o primeiro passo. O traço oral que consegue entender as suas próprias emoções, colocar nome e cuidar e acolher essas emoções, ele está no recurso. A pessoa que não consegue entender o que está sentindo, por que está sentindo, como fazer para resolver aquele problema e assim por diante, está na dor e geralmente ela vai descontar isso numa carência ou na comida, que foi o que a gente falou ontem. Outra forma de identificar se o meu traço oral está no recurso. Lembra da conexão humana? É quando eu me conecto com as pessoas certas. A Márcia aí, a Márcia entrou. Oi Márcia, tudo bem? Boa noite. É quando eu me conecto com as pessoas certas para buscar os meus objetivos. Eu não estou me conectando com as pessoas só para exigir que elas cuidem de mim, tá? Isso também é dor. Eu estou me conectando com as pessoas para que essa relação torne possível para mim cuidar de mim mesmo. Tem uma pequena diferença aí. Uma é dependência emocional, a outra é vida adulta, tá? Se eu sei que você pode me beneficiar de uma forma ou trazer para minha vida algo que eu preciso para cuidar da minha necessidade, então eu vou cuidar bem dessa relação. Isso é o traço oral. Eu estou me conectando com você para que, através dessa relação, eu possa sanar uma necessidade minha. Traço oral no recurso. Eu estou me responsabilizando por mim porque eu sou um adulto, não sou mais aquele bebê no colo da minha mãe, só que eu uso minha capacidade de me conectar. Qual que é a capacidade de conectar que o traço oral tem, que é muito boa? Ele meio que percebe que as pessoas, quem são as pessoas, e ele vai criando ali pontes com as pessoas, né? De repente, eu sei que fulano gosta de forró, eu não sou muito chegado, mas tem um forró que eu gosto. Aí eu vou e falo para ela, nossa, eu sei que você gosta muito de forró, mas eu não sou muito fã, só que tem um específico que eu gosto bastante. Olha esse aqui, ó.
ó. Pronto, ele já se conecta com a pessoa naquilo que ele sabe que é vantajoso para ela, tá? E não é uma amizade só de interesse, é uma amizade genuína, mas que ele sabe que ele vai tirar algum benefício dali e que é tudo certo, tá? Ele não está preocupado só em cuidar do outro para que o outro cuide dele, ele cuida dele e se ele puder cuidar do outro também tá tudo certo, tá? Então é assim que eu identifico que o traço oral ele está funcionando bem, funcionando no recurso. Olha o Jorge aí também, ó. Buenas noites. Aí, ó, boa noite. Então, aqui a gente já entendeu os 2 primeiros traços. Vamos para o terceiro, traço psicopata. Tá? O traço psicopata, nós falamos que ele se forma durante o período onde ele percebe que a inocência dele, o sentimentalismo dele, por assim dizer, está fazendo ele ficar no prejuízo. As pessoas estão se aproveitando dele. Então, o que ele faz? Ele fica um pouquinho mais frio e ele começa a se conectar também, só que de uma forma a negociar. Tá? Então, como que eu faço para descobrir? Lembra? Vamos voltar lá na aula anterior. Como que eu faço para descobrir se o traço está na dor? Quando ele começa a sentir que ele está oferecendo mais do que recebendo ou que ele está sendo o tempo todo cobrado por não estar oferecendo o tempo todo. É as 2 formas dele ficar na dor. Se você quiser entender isso melhor, assiste lá outra live. Ficou salvo, inclusive, não vai ser por muito tempo. Então, quando eu entendo isso, fica claro que o traço psicopata, ele vai entender o quê? Que ele, quando ele funciona bem, ele está operando de uma forma equilibrada, que é o quê? Ele não fica perdendo tempo em relações, em negócios, em negociações que ele oferece muito mais do que recebe. Ele só entra onde ou ele ganha mais, mas o acordo é esse e para ele está tudo certo, ou onde é justo. Ele trabalha, mas ele ganha também. Tá? Ele oferece, ele doa, ele faz o bem ao próximo, mas ele também ganha. Então o traço psicopata ele é assim. Ele sabe que ele está ganhando de todas as relações que ele tem, de todas as negociações que ele tem, ele precisa estar ganhando alguma coisa. Se ele começou a se sentir lesado, ele se afasta e vai buscar uma outra relação que vai providenciar para ele as necessidades dele sejam supridas. Tá? Então, quando eu sou uma pessoa que eu sei selecionar as minhas relações com base no quê? Eu dou, mas eu também recebo, ao invés de ficar me prendendo a pessoas que não valorizam os meus esforços ou que ficam me cobrando ainda coisas que não é justo, então eu sei que eu estou operando no recurso com o traço psicopata. E o traço psicopata, gente, ele é o traço mais fácil de se deixar no recurso, por assim dizer. Porque meio que quando você começa a cuidar dos outros traços bem, ele já fica mais ou menos bem, porque ele sabe que ele está recebendo cuidado, ele está recebendo benefícios o suficiente para ele se sentir bem, para ele se sentir valorizado. E o traço do recurso, o psicopata no recurso, ele também é um traço ambicioso, ele é um traço que ele tem liberdade para sonhar, para desejar, para planejar sonhos grandes e assim por diante. Lembra que no início a gente estava falando sobre um traço, não necessariamente ter o recurso, porque talvez ele tenha sido castrado? O traço oral, por exemplo, é um traço que ele se conecta muito. Só que imagina que essa criança tentava se conectar com as pessoas, conversando com elas, brincando com elas, por exemplo, durante a infância, e aí a mãe ficava o tempo todo, ai, para menina, você é muito chata, para de se intrometer na conversa dos outros, para de ser assim, para de não sei o que, para de não sei o que lá, para de falar alto. Então, são características do traço oral, pela necessidade dele se conectar com pessoas. Só que ela foi reprimida, ela foi castrada. Então pode ser que mesmo a pessoa tenha bastante do traço oral, ela não se sinta bem ou não tenha aprendido a se comunicar e a se conectar com as pessoas, ou que ela não faça isso por alguma razão, tá? O traço psicopata, a mesma coisa, tá? O traço psicopata que fica aceitando ambientes injustos, o traço psicopata que fica em ambientes ruins, que ele está perdendo, que as pessoas estão cobrando ele, ou que ele tem que oferecer muito mais do que ele recebe, ou o traço psicopata, por exemplo, que não tem ambição, que tem medo de sonhar, que não pode desejar coisas boas e coisas assim, a gente já sabe que ele também foi castrado. Tá? Então, eu tenho bastante traço psicopata, mas eu não consigo sonhar, eu sinto culpa de desejar coisas boas, coisas desse tipo, eu já sei que esse traço está castrado, ele precisa ser estimulado. Tá? Na análise corporal a gente ensina como fazer tudo isso para cada traço. Tá? E aí, o traço psicopata ele é razoavelmente mais simples. Tá? Então, como que eu faço para saber se ele está funcionando bem? Quando ele está jogando o jogo limpo. Ele sabe exatamente o que ele ganha das relações, ele se mantém nas relações, ele joga limpo, ele explica exatamente quais são as intenções dele ao entrar numa negociação, ao entrar numa relação, e ele sabe exatamente o que se espera dele, o que ele tem a oferecer, o que ele vai ganhar,
E assim, aí a psicopata querendo, falando aí, Lara tem bastante o traço psicopata, tá? Então o traço psicopata é fácil de lidar com ele, só pode não passar a perna dele. Se você tentar enrolar o traço psicopata, ele vira as costas para você, te mata no coração e já era, ele nunca mais liga para você, tá? Só que quando você tem uma pessoa que é um traço psicopata, mas você lida com ela com muita clareza, você deixa claro quais são as suas intenções, você estimula ela a sonhar alto, a alcançar as coisas, você respeita o espaço dela. Tá? O traço psicopata não é um traço de se conectar com emoções, ele se conecta mais com os interesses. Maria das Graças, oh Deus, quanta verdade, é por aí, tá? Então, olha só, o traço psicopata, ele é mais ou menos assim, se você lidar bem com ele, se você fizer acordos claros com ele e você não for a pessoa que fica querendo passar a perna nele, você vai lidar muito bem com ele, ele não te deixa. Agora, ficou querendo se aproveitar, querer tirar vantagem dele, passar ele para trás, esquece que você vai perder ele rapidinho, até porque ele é um traço geralmente bem mais frio, então, para ele cortar você, rasgar suas fotos, né? Como fazia antigamente, hoje em dia o pessoal bloqueia mesmo, né? É muito fácil, 2 palitos, ele já faz tudo isso, ele parte para a próxima e não tá nem aí para você, tá? Então não vai achar ruim, caso você lida com um psicopata, dele matar você no coração de uma hora para outra e deixar você para trás. Eles são assim mesmos e não entender isso, não respeitar a forma deles de ser, é que é desrespeitoso, tá? Ele simplesmente está tentando se proteger daquela sensação de dor que ele teve durante a infância. A Francilene ali, ó, simples assim, exato. Quem sabe me ter tem a vida inteira. É isso, tá? Então esse é o traço psicopata. Quando o traço psicopata está funcionando no recurso, é desse jeito aí que ele vai funcionar, tá bom? Ó a Carol também aí, ó. Então, quando a gente entende isso, vai ficando cada vez mais fácil de a gente aprender a lidar com os nossos traços de caráter. Se a gente percebe que a gente é um pouco mais frio, mas a gente gosta de ficar mais isolado, pode ser o traço esquizoide que está ali. Se a gente entende que a gente é mais frio, mas a gente é mais ambicioso, mais para frente, também se conecta com facilidade, já pode ser o traço mais psicopata. Se a gente percebe que é um traço que ele é mais um pouco mais meloso, um pouco mais sentimental, emocional, mais sensível e assim por diante, tem a necessidade de estar sempre com pessoas, a gente já entende o quê? Que é o traço oral que está mais presente. Se a gente tem um traço, a gente vai falar agora do traço masoquista, que é mais fechado, mas tem um poder de execução, tem muita facilidade para executar, força física e assim por diante, mais metódico e tal, a gente já sabe que a gente tem um traço masoquista e assim por diante. Então, vocês já vão conseguir identificar pelas características que a gente está falando aqui, quais são os traços, talvez que vocês tenham como percentuais maiores aí no registro de você. Por exemplo, eu tenho só 5 do traço esquizoide, mas os outros traços eu tenho muito mais, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Agora, certeza, só análise corporal, não tem o que fazer, tá? É só passando pelo processo, de fato. Traço masoquista, vamos para a próxima parte. Traço masoquista, ele se forma durante o período lá do desfraude, tá? A criança já está caminhando, ela já executa, já faz tudo que ela pode fazer, é o primeiro traço executor, os primeiros 3 traços eles são mais passivos. O traço masoquista e o traço rígido, eles já são mais executores, eles são mais ágeis e assim por diante, tá? Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água. 18. Traço psicopata eu tenho 18, tá? Traço esquizoide que eu tenho 5%. Então, olha lá, ó, concordo contigo, Francilene Silva. É desse jeito. Não, eu falei do esquizoide mesmo. Eu falei do esquizoide aquela hora, porque esquizoide eu tenho um pouquinho, traço psicopata eu tenho bem mais. Então, assim, ó, a gente entende o quê? Que dá pra gente ter uma noção de quais são os traços principais que a gente tem. Certeza, só passando pelo processo de análise corporal, e caso você queira fazer a sua, deixa lá uma mensagem para mim para a gente agendar para você, eu te passar todos os valores e assim por diante. Mas voltando para o assunto, é importante que você entenda e tenha essa sensibilidade de perceber qual que é o seu padrão de funcionamento, quais são as suas emoções, como que você se sente durante o dia. Você juntando essa live com a anterior, você vai conseguir perceber de uma forma geral, pelas dores dos traços, quais são as dores que mais estão presentes na sua vida, e pelo recurso dos traços agora, você vai conseguir perceber
perceber se bate a coisa, tá? E já dá para você ter uma boa noção de quais são os traços mais presentes aí. Quando a gente fala do traço masoquista, o traço masoquista, ele tem, como a gente falou na live de ontem, duas formas de perceber se ele está na dor. Quando ele se fecha demais e quando ele para de agir com medo de não ser bom o bastante. Então, ele se fecha, ele não fala nada, ele não fala do que sente, ele não fala nada do que ele pensa, ele não fala nada, ele não se expõe de forma nenhuma, nem sobre suas emoções, não expõe emoções, nada. E a outra é quando ele realmente para, ele simplesmente para. É como se fosse um trator com muita força, muita capacidade, mas que fica o tempo todo lá na garagem guardado, tá? Então, esse é o masoquista, ele tem muita capacidade, muita força, só que quando ele está na dor, ele não usa nada disso com medo de errar, com medo de fazer mal para o outro, de o outro não gostar, ficar ofendido com ele e assim por diante, não atender as expectativas das pessoas. O masoquista no recurso, lembra, ele é um traço forte executor. Então, como que funciona um traço masoquista no recurso? Ele executa muito, ele é uma máquina, ele é realmente um trator, tá? Então, você pega lá o carrinho de mão, por exemplo, ele aguenta lá um pouquinho de terra por vez. O trator não, ele já vai dar uma caçambada lá, ele já cata aquele montão de terra que às vezes é o suficiente lá para construir fazer uma baita na construção. Então, o masoquista ele tem muito mais capacidade de execução que todos os outros traços praticamente. A diferença é que ele é mais lento, como um trator, ele é mais lento. Ele tem muita força, mas ele é mais lento. Só que assim, por ele ter muito medo de errar, isso pode fazer com que ele paralise. Mas o masoquista no recurso, ele não se permite paralisar por conta do medo. O que ele faz? Estou com medo do quê? Estou com medo disso aqui não dar certo. Então eu vou o quê? Fazer o que o masoquista faz de uma forma maravilhosamente bem, que é se planejar. O traço rígido, ele cria planos. Lembra? Na live passada a gente, eu me sinto um trator. Isso, mas você tem mais o traço rígido. A gente já vai falar dele. O traço rígido, ele, por assim dizer, o traço rígido, ele vai criando plano A, B, C, porque ele é muito indeciso, tá? Então ele nunca se joga o tempo, ele nunca, fugiu a palavra agora, ele nunca investe 100% das suas energias, ele tem muita dificuldade de investir 100% das suas energias em uma coisa, só porque ele tem medo daquilo não funcionar e ele ficar no chão, ficar desolado, por assim dizer, né? Então, ele não faz isso, ele vai jogando ali 25, 30 em um, 15 no outro, ele vai se dividindo, né? E muitas vezes é isso que faz ele ficar na dor. O traço masoquista, ele faz isso para se beneficiar. Então ele tem o plano A, meu plano A é chegar no supermercado ao meio-dia. Só que pode ser que tenha uma rua fechada, então o que ele faz? Plano B. Então se eu conseguir chegar meio-dia e meia, mas eu vou ter que passar pela rua tal, mas eu vou conseguir chegar meio-dia e meia e vou resolver o que eu preciso resolver. E o plano C, tá, mas e se a outra rua também estiver fechada? Então eu preciso encontrar uma outra rota que dê para eu fazer aquilo que eu preciso fazer, porque o que eu quero só tem naquele supermercado. Então o masoquista ele já vai se preparando. Então ele não cria plano B e C por indecisão, ele cria plano B, C, D, E e assim por diante para garantir que os objetivos dele serão concluídos, independente do que aconteça. E isso faz com que o traço masoquista ele consiga, inclusive, executar muito mais coisas do que os outros traços juntos. Por quê? Porque quando ele põe na cabeça que ele quer uma coisa, ninguém entra na frente dele. Como a gente falou, é muito difícil separar um trator. Não tem como, ele é muito forte, ele é muito pesado, ele tem muita força. Então, quando o traço masoquista está destemido e está no recurso, não tem como separar o traço masoquista. Ele vai pelo plano A, se o plano A não der certo, ele já tem o plano B pensadinho, ninguém pega ele de surpresa. Ah, mas o plano B também não deu certo, o C já está ali na carteira dele. Se o plano C der errado, ele puxa o dedo do bolso. Ele não para, ninguém consegue parar o traço masoquista. Por quê? Porque ele trouxe muita força da infância. E, infelizmente, ter sentido muita dor, ter sido vítima, por assim dizer, de muitas responsabilidades injustas, de muita pressão injusta, de muitas expectativas injustas, fez com que ele criasse uma força e uma capacidade de suportar as coisas que os outros traços não têm. E isso traz facilidade para ele, porque a hora que ele encontrar uma dificuldade, por exemplo, ele não desiste no primeiro momento. Ele continua. Se ele tem um objetivo, ele já estudou, ele sabe que dá, e ele já tem o plano A, B, C e D, ele não desiste de jeito nenhum, porque ele sabe que ele tem força o suficiente para alcançar aquilo. Vocês perceberam que eu estou puxando um pouquinho de sardinha para o meu traço principal, né? Acho que ficou claro, né? Mas é para vocês entenderem que o traço masoquista ele por isso eu gosto dele, infelizmente ou felizmente eu nasci com ele,
E é isso, tá? Nasci, se formou em mim, eu puxo sardinha mesmo, porque é meu traço favorito, também é o traço favorito de um monte de gente que sabe da capacidade dele. E, infelizmente, o problema do traço masoquista é que quando ele tá na dor, e geralmente ele tá na dor, ele sofre muito e as pessoas se aproveitam muito deles. Mas a hora que o traço masoquista, ele vai pra frente, ele acorda, ele se desprende das conexões, das expectativas e assim por diante, aí ninguém para mais ele. Especialmente se ele tiver um pouquinho de psicopata para levar a ambição dele lá para cima, tá? Sim, você é tão maravilhoso quanto eu. Somos uma dupla imbatível, exato. É isso aí. Tá, só para vocês entenderem a dinâmica que acontece aqui em casa, entre eu e a Laila, dos nossos traços principais, ela tem mais rigidez, mais traço psicopata, e tem também bastante do oral, e eu tenho rígido, masoquista e oral, e o psicopata como quarto. Então, o que isso significa? O traço masoquista, ele é mais lento, mas ele aguenta muita execução. E o traço psicopata, ele é mais ágil, mas ele não aguenta quase executar, tá? Então, qual que é a diferença? Uma vez uma pessoa disse pra gente assim, que nós somos tipo assim, ó, se a gente fosse uma gangue, ia ser assim, ela atira na pessoa e eu desovo os corpos. Basicamente é isso, entendeu? Então eu não mato ninguém, quem mata é a Laila, mas depois sou eu que desovo os corpos. Então essa é a dinâmica que acontece aqui em casa. Lá ela seta ali os objetivos, muitas vezes, ela aumenta a ambição e eu sou a pessoa que vai executar para trazer aquilo, transformar aquilo numa realidade, tá? Então é mais ou menos desse jeito que acontece. Jorge tem esse traço, Jorge tem um traço rígido, nós vamos chegar lá já, tá? Então o traço masoquista, ele é mais lento, tá? Então ele é mais lento. Ele é bem lento, ele é metódico, ele só faz as coisas do mesmo jeito, ele é lento. Antes de dar um passo, ele pensa 10.000 vezes, tá? Então é desse jeito, tá? O traço masoquista, ele é mais lentão. Ele executa muito, ele tem muita energia para executar, só que é uma energia lenta, tá? Aí falou assim, o Jorge tem bastante desse. Calma lá, o Jorge tem bastante do rígido. Qual que é a diferença, Marcos, do rígido pro masoquista? O rígido, ele também tem muita força de execução, ele é também bastante perfeccionista, só que, diferente do traço masoquista, por exemplo, uma das características, né, o traço masoquista, ele executa com muita energia, de forma lenta, se planejando muito bem e tirando ali aos pouquinhos os medos que ele tem, buscando segurança para não se frustrar. Então ele vai de uma forma mais lenta, tá? O rígido, não. O rígido, ele já tem uma atitude mais para frente. É aquela pessoa que ninguém segura ela. Você vai pedir, você pede pro rígido fazer alguma coisa para você, na metade do pedido ele já quer sair fazer. Ele nem entendeu direito o que tem que ser feito, ele já quer sair fazer. Ele é aquela pessoa que ele vai na frente de todo mundo, é extremamente competitivo. Essa é a grande diferença. O masoquista, ele é mais discreto, porque ele quer evitar que as pessoas chamar a atenção caso ele cometa um erro, por exemplo. Então ele é mais discreto. Ele dificilmente vai vestir uma roupa que chame muita atenção, que coloque ele em destaque. Ele geralmente não gosta muito de estar em destaque, só se ele estiver realmente muito seguro. O rígido já gosta. Ele gosta de aparecer, gosta de dançar, gosta de que todo mundo tá batendo palma para ele. Se ele estiver em cima de um palco, então melhor ainda, tá? Então o rígido, ele já tem muito mais isso. E o rígido, geralmente, ele se divide muito facilmente. Ele consegue gastar a energia dele com muita agilidade. Essa é uma outra coisa que é bastante diferente entre os dois traços. Os dois são muito executores, só que um é mais lento e o rígido, ele é mais para frente. Lembra que o rígido, ele se forma pela percepção de que não ter sido bom o bastante para a mãe, o rígido homem, ele se forma com a percepção de que não ter sido bom o suficiente para a mãe fez com que ele perdesse o lugar para o pai dele. Então o que ele precisa ser? Ele precisa ser melhor do que o pai. E lógico que essa necessidade de ser melhor do que o pai depois vai ser transferida para outras áreas da vida dele. Ele tem que ser melhor do que todo mundo, ele nunca pode estar por baixo de ninguém. Então ele é sempre mais rápido, ele é sempre mais ágil, ele é sempre o melhor, ele sempre é o maior, tudo para ele tem que estar na frente, ele tem que estar no topo. Ele dificilmente ele vai atrás em alguma coisa, vai na retaguarda, ele sempre está na frente. E ele sempre quer ser o primeiro a chegar, o primeiro a descobrir, o primeiro a ter, o primeiro a comprar, tudo ele tem que ser o primeiro. Por quê? Lembra que a gente falou? O melhor de tudo isso é que ninguém é 100% um traço, somos uma combinação, exatamente. Então nós todos temos os 5 traços, porque você passou pela gestação, pela amamentação, pelos primeiros passos, você passou por todas essas etapas aí, você passou. Então é natural que quando você entende isso, você entende que você vai ter mais de um ou outro, mas você vai ter todos eles, tá? Quem gosta de videogame geralmente assim, você vai montar o bonequinho lá, você escolhe lá
os atributos lá, umas características principais, você vai ter mais de umas e automaticamente você vai ter menos das outras. Só que a diferença é que no videogame você escolhe, na vida não, tá? Esses traços eles vão se formando conforme você vai aprendendo ali durante a primeira infância, da gestação até os 5 anos de idade, conforme as coisas fluem ali, é o que vai decidir quais são os atributos, por assim, que você vai ter, tá? Mas todos nós temos os 5, como eu disse, tenho só um pouquinho de esquizoide, mas tenho, minha gestação foi razoavelmente tranquila, a amamentação já teve bastante, né, arredondado, né, ó, aqui, ó, fofinho, tudo, oral, tá? Então, aí vai aparecendo ali as etapas da vida, cada etapa da vida vai formando ali uma característica nessa pessoa, tanto na forma de ser, na personalidade, quanto no formato do corpo de fato, tá? Quando a gente volta para o rígido aqui, então a gente entende que o rígido ele é aquela pessoa que compete, ele sente prazer em competir por tudo, ele sente a necessidade de competir por tudo. Nada para ele é simplesmente só participar. Não tem esse negócio de honra ao mérito, medalha de participação. Você pode jogar tudo no lixo, para o rígido não serve nada disso. Você entendeu? Tá no iPhone 15, ele quer já o 16. Entendeu? Ele não tem esse negócio de, me deu 10 aí que eu vou ficar feliz, me deu 7. Não, ele quer sempre estar por cima, ele quer sempre estar na frente, ele também é um traço bastante ambicioso. Quando é que eu sei que o traço rígido, ele está no recurso? Quando ele não tem medo de se entregar 100%. Primeira coisa que a gente falou ontem, que da indecisão dele, do medo que ele tem de se entregar. Então o traço rígido no recurso, ele se entrega com muita facilidade. É lógico que ele toma ali as precauções dele, a segurança dele, mas ele tem condições de se entregar. E ele faz isso, e quando ele se entrega, aí já era. Outra coisa, o rígido ele tem muita energia física, tá? O masoquista ele tem energia de execução, então ele executa muito, de uma forma mais lenta. O rígido não, ele sai pulando. Tem um cantor de uma banda, que eu não vou lembrar agora quem é também, o nome dele, etc. Mas ele basicamente, enquanto ele estava lá cantando, é o Van Halen, né? O Van Halen, se não me engano, é o vocalista lá do Van Halen, que ele cantava e ele ficava pulando o show inteiro no palco. Ele ficava pulando, ele subia daqui, subia lá e subia no pedestal. Legal, porque ele estava correndo no palco. Então é a energia. Você vê uma criança, quando ela está ali naqueles 5, 6 anos, que ela não para, que ela tem muita energia, o rígido ele traz essa energia para a vida adulta. Então ele continua sendo aquela pessoa que não cansa. Ele não para nunca. Enquanto está todo mundo já cansado, ele está ali com energia ainda. Especialmente o rígido que está sempre se estimulando, está sempre aumentando aquela energia que ele tem. Todo mundo está derrotado, ele está querendo pular festa ainda, está querendo fazer as coisas, tá? Então, esse é o rígido. O rígido no recurso, ele tem muita energia, ele se conecta com as pessoas, ele pensa bem, mas ele tem a capacidade de se expor. Ele não vai se expor com qualquer um, não adianta esperar isso do rígido, mas ele confia de se expor, ele não fica tentando bancar o fartão o tempo todo, ele consegue administrar e ele se entrega 100%. E a característica principal do rígido, Jorge todinho, eu falei lá, é o Jorge todinho. O Jorge ele é rígido, ele não é masoquista. Eu sou masoquista, sou mais lento, vou ali mais na segurança, tá? Então, a gente precisa entender essas diferenças. Por quê? Porque são coisas que vão aparecendo que sim, os traços eles têm similaridades entre eles que podem às vezes fazer a gente se confundir. Por isso que a gente faz a análise corporal, para ter ali o gráfico certinho, para a gente saber exatamente quais são os traços que a gente tem. Só que quando a gente fala do rígido, a característica principal do rígido é a competitividade. Eles são muito, mas muito competitivos. Eu estava escutando hoje uma música, um cover lá de um cantor lá que estava cantando a música de uma outra banda que ele estava ouvindo falar. E aí ele falou, ele é bem rígido, você vê pelo corpo dele, assim, a feição dele que ele é bem rígido. E aí o que acontece? Ele percebeu o quê? Falaram para ele escutar uma banda que estava fazendo muito sucesso. Só que a banda dele também está fazendo muito sucesso. Então na hora ele falou, eu achei que eu já entrei no modo competição. Quem está fazendo sucesso? Nada. Quem está fazendo sucesso é a gente, pô. A gente que é a melhor banda que tem. Do nada ele falou isso. Você vê assim, que é o instinto do rígido é competir. Só que tem muito rígido que ensinou que competir é ruim. Por quê? Quando você compete, geralmente você ganha, mas o outro perde e fica chorando lá. E tem muitos pais que ensinam para o filho que competir é ruim, que competir não é bom, que participar de competição não é bom, não é saudável. E aí o rígido ele vem com toda aquela energia e dizem para ele que ele não pode usar. E aí? Não pode competir, não pode ser melhor que ninguém.
essa conversa boba, né, que a gente, às vezes, os pais querem proteger os filhos, né, ensinar coisas boas para os filhos, e fala, não, porque a gente não pode ser melhor do que ninguém. Lógico que pode, os rígidos, eles são melhores em muitas coisas que os outros, eles são mais bonitos, entendeu? Meus filhos se perderem vai chorar eles e eu. Porque lá ela é extremamente competitiva, entendeu? Eu sou menos. Também sou, mas bem menos do que a Laila, por exemplo, que é muito mais rígida. Então, assim, os rígidos, eles naturalmente são competitivos, tá? E o rígido no recurso, lembra que ele precisava ser o melhor para ganhar do pai dele? Dificilmente ele consegue, mas muitas das vezes ele consegue trazer isso para a vida adulta de uma forma saudável, competindo, se desafiando. O Jorge lá gosta de subir montanha, né? Então, cada dia subindo uma montanha mais alta, fazendo exercício por mais tempo, ele vai se desafiando, ele vai melhorando o corpo dele, ele vai descobrindo que ele tem mais capacidade, ele vai se treinando, ele vai se aprimorando, ele tem a ambição, ele cresce, ele não tem medo de que as pessoas, né? Competição, um ganha e o outro perde, vai ficar triste? Azar, depois uma vez ele que treine mais e ganhe de mim se ele for melhor do que eu, tá? Então, é uma competição saudável. Tá? O rígido, ele pode competir, ele sente o desejo de competir e ele pode competir. Então aqui a gente encerra os 5 traços de caráter. Hoje a live foi um pouquinho mais curta, mas porque ela é um pouco mais objetiva também. Mas era para trazer para vocês também esse lado. Ontem nós falamos muito sobre a dor do traço. Hoje nós estamos falando como que o traço ele funciona no recurso, até para você descobrir. Não, eu tenho esse desejo de competição. Eu fui castrado na infância. Disseram para mim que competir não é bom, mas eu sempre fui muito competitivo. Então você tem bastante rigidez aí que você precisa estimular. Mas Marcos, como que eu faço para estimular? Aí você precisa passar lá pela análise corporal. Por quê? Porque daí ali vai sair certinho qual é a sua necessidade de competição, quanto dessa necessidade você tem e como que você vai conseguir cuidar dela, tá? E mais importante ainda, você não necessariamente precisa conhecer os traços de caráter só fazendo análise corporal. Não. Se você entrar lá no link da bio, você vai ver que tem um e-book lá que fala dos traços de caráter, tá? E ele custa menos que uma pizza, tá? E eu falo muito de pizza, gente, porque eu amo pizza, tá? Eu sempre gostei muito de pizza, eu amo as pizzas que eu faço, sempre tô conhecendo pizza de outro lugar porque eu gosto muito de pizza. Então, o e-book, ele traz bastante informação sobre boa parte do que a gente falou aqui, mas muito mais coisas, tá? Para ver como que os traços eles se desenvolvem, da onde que veio o conceito da análise corporal, quem foram os cientistas, os estudiosos que estiveram por trás ali dos bastidores, dos traços de caráter, como que se percebeu, tudo isso está lá no e-book, tá? Aí tem foto, tem isso, tem um monte de coisa, ele foi feito com muito carinho para vocês. E não é nenhuma facada não, vocês vão conseguir ter acesso a ele de uma maneira muito tranquila, é só clicar no link, vai abrir lá o link da Hotmart, vocês vão conseguir comprar lá com o cartão de crédito de vocês, no Pix, do jeito que vocês acharem melhor, e vão aprender um pouco mais sobre si mesmos, pela percepção, a autopercepção, a autoleitura, né, sobre olhar para dentro, entender ali as necessidades de vocês, as capacidades, os desejos, né, me ensinaram isso, meio que me caparam, mas eu sempre tive muito isso. Eu sempre gostei muito de dinheiro, sempre gostei muito de coisa boa, ambição, isso é ambição. Então, quer dizer, eu tenho bastante traço psicopata, porque eu também sou uma pessoa mais racional, mais direta. Já descobri que eu tenho bastante traço psicopata. Então fica mais fácil, já com essas referências, a gente já conseguir se entender. É óbvio que se entender completamente através da análise corporal, mas você já consegue ter uma boa noção, não só acompanhando as lives de conteúdo, mas também através do e-book, que é muito mais completo do que o que vocês vão ter na live aqui, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Se Deus tocar no meu coração, a gente faz live amanhã de novo. Mentira, gente. Isso aí é uma coisa, é eu mesmo, tá? Então amanhã eu vou avisar vocês, mas muito provavelmente a gente vai ter live amanhã também, que é o esquenta para a semana que vem. Quem tá esperto lá no perfil viu que na semana que vem a gente vai ter uma live especial, bem específica, e eu quero vocês participando lá da live, justamente porque a gente não vai estar falando de traços de caráter, nós estamos falando essa semana sobre traços de caráter, porque na semana que vem nós vamos aprofundar o conhecimento de vocês sobre a dependência emocional. E eu vou falar de dependência emocional, vou falar agora, mas vocês fiquem espertos. Eu vou falar de um jeito que vocês nunca ouviram eu falar aqui no perfil, tá? Não só sobre
talvez um relato pessoal meu, coisas desse tipo, de exposição, para vocês terem uma noção maior sobre isso, para vocês se identificarem, entenderem as coisas que acontecem, mas para vocês conseguirem sair dessas duas lives, pessoas que vão conseguir enxergar, não só agora os traços de caráter nas pessoas, mas vão conseguir enxergar também por que as pessoas agem do jeito que elas agem, por que vocês agem muitas vezes da forma que vocês agem, como resolver tudo isso daí, tá? Então, na semana que vem, aqui no canal, aqui no Instagram, a gente vai ter essas duas lives, já estão agendadas, vocês podem clicar lá no link, colocar lá o lembrete para vocês participarem, e ó, não percam porque vai ser uma coisa inédita. E assim, de verdade, vocês estão vendo que as lives do perfil sumiram todas e eu estou arquivando porque quem assistiu, assistiu. Então, eu tô dando aí para vocês alguns dias aí, tá, para vocês assistirem, para vocês, às vezes a pessoa não consegue estar no momento que a gente tá aqui, mas estão sumindo as lives, tá? Então a gente vai começar a fazer assim, porque daí vocês vêm, participam, pegam no ao vivo, se não conseguir, pega no outro dia, ou até mais um dia depois, e aí é isso, tá bom? Um abraço para vocês. Olha lá, eu já estou com a roupa de ir, quero te ver em live amanhã, amor, quero me apaixonar de novo, aí ó. Isso é rigidez, tá, gente? Quem não conhece, isso é rigidez. Então, ó, não finge que não. Ai, meu Deus do céu. É isso aí mesmo, tá, gente? Então, amanhã a gente volta aqui pra live. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho. Vou guardar um segredo por enquanto do que a gente vai falar amanhã. E a gente vai conversar bastante também, tá bom? Um abraço pra vocês, uma boa noite, um bom descanso pra vocês. Só ver se alguém deixou alguma pergunta aqui, porque alguém não tem pergunta não. Fizeram tudo aqui nos comentários mesmo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.